Então era uma má formação e não ia permitir que ele sobrevivesse. Ele nasceria, mas a mãe e o pai resolveram batalhar pela vida de Samuel. E eles começaram a pesquisar, até que descobriram que havia nos Estados Unidos uma equipe médica que estava trabalhando nesse sentido. E ela foi procurar essa equipe e conseguiu uma cirurgia em que eles consertavam o problema sem tirar a criança da intimidade deles. E essa cirurgia foi feita com um aparato muito grande. Jornalistas, repórteres do mundo inteiro assistindo a cirurgia, porque era uma coisa, era a primeira cirurgia, uma coisa fora do comum, fora de série, com todas as possibilidades de não dar certo também e poucas possibilidades de dar certo. Então, quando o médico faz a incisão e abre o útero, foi um verdadeiro estupor, porque lá de dentro saiu uma mãozinha, olha o tamanho da mão, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma mãozinha que segurou na ponta do dedo do médico, deste dedo aqui. A mãozinha era tão pequena que só cobria essa primeira falange do dedo. A mãozinha segurou e foi uma emoção muito grande, porque eles ficaram assombrados. Aquela coisinha diminuta, parecia a mãozinha de um rato, né? Pegou no dedo, mas pegou com força. E o médico ficou parado ali com aquela mãozinha segurando até que a mão soltou. E ele, mais tarde, dando uma entrevista, disse, parecia que ele pedia socorro. A impressão que eu tive, disse o médico, quando aquela coisinha segurou a ponta do meu dedo, foi que estavam pedindo socorro, pedindo ajuda. A cirurgia deu certo, Samuel cresceu, tornou-se um homem, mas essa imagem fica na retina da gente. E nesta semana, a semana que passou, nossa, também eu tive o prazer imenso de ver como a ciência está evoluindo. Fizeram uma cirurgia semelhante com o bebê, a vida intrauterina, só que eles tiraram o bebê para fora. Tiraram, fizeram a cirurgia e implantaram novamente no ventre materno. Cada vez mais a tecnologia, a ciência, o conhecimento humano está trabalhando na preservação da vida, na organização de uma saúde mais perfeita, mais estruturada. Tudo isso é muito bom. Mas agora há pouco eu estava conversando com uma senhora que está aqui, que estava dizendo que a filha é pediatra, não me engano foi isso que eu disse, pediatra, e tem uma companheira, foi a senhora que falou, que é pediatra também, e que deixou o seu serviço lá no Rio de Janeiro. Por quê, minha senhora? Porque não está tendo mais prematuros, então ela vai vir para cá. Nos prematuros, você vai ver hematologia, né? E simplesmente não está tendo. A Lívia vai estar voltando por causa disso. Não está tendo mais bebês. Eu tenho uma amiga no interior de São Paulo também. Ela está mudando de cidade, porque ela trabalha também no neonatal. E não está tendo bebês. Vocês não têm filhos. Minha filha, o menino está pedindo, pelo amor de Deus, alguém está pedindo socorro. É aquele garotinho lá. Pedindo socorro. Me deixa viver, me deixa reencarnar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Permita. Vamos ajudar esse povo que está no mundo espiritual. A gente faz sessão de desobsessão, trabalha com os espíritos e tal, tenta ajudá-los para que eles se tornem melhores. Aí eles falam assim, para melhorar eu tenho que reencarnar, e você fecha a porta. Olha que coisa mais descabida. Não dá para entender, eles ficam lá acostumados, não sabem o que faz. Então, esse menino que teve a chance, que teve uma mãe que lutou bravamente
para que ele pudesse viver, esse espírito deve ter uma eterna gratidão e não sentir isso que sugere a imagem arrependimento. De todos os sofrimentos que ele passa ao ser humano, este é terrível. O arrependimento. Arrependimento em todos os sentidos. O arrependimento de ter jogado a vida fora para o suicida. O arrependimento de ter destruído uma vida para aquele que aborta. O arrependimento de ter desfeito uma união, aquele que desfaz essa união. Então existem tantos tipos de arrependimento e todos eles representam um verdadeiro cipoal no espírito. Porque enquanto você está aqui, nós temos os paliativos. A gente vai para uma festa, conversa com o outro, namora outra aqui, outra ali e tal. Então temos os paliativos. Mas quando chega no mundo espiritual, não existe paliativo. Existe a consciência culpada. Existe a consciência de ter jogado fora uma chance, uma oportunidade. Aí é a hora que a música significa bastante. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Porque se a gente raciocinasse antes da raiva, a gente não faria aquilo. Briga pensando que não vai sofrer. Mas depois vem o arrependimento. Quando você percebe que faliu, quando você percebe que não deu certo, e pior de tudo, quando você descobre que não deu certo por sua culpa. Aí então a dimensão é bem maior. Porque diz o refrão popular, a velha sabedoria popular diz, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Isso é a sabedoria popular que diz. E a gente, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, a gente vai dizer que é imortalista, que é reencarnacionista e que divorcia? Onde encaixa isso? Não encaixa. Você está devendo, pague. Uma das coisas boas que existe no mundo é a gente poder pagar as dívidas. Pensa nos trabalhadores que não estão recebendo o salário e que vê as dívidas acumulando sem possibilidade de pagar. Foi o que disse uma senhora. Meu Deus, olha minhas contas, eu não posso pagar. A grande alegria da minha vida era chegar e pagar as minhas contas. A minha também é assim, adoro quando eu recebo a minha pensão e vou lá no banco e pago as minhas dívidas. É tão bom isso. Ah, graças a Deus paguei. Aí eu agradeço ao Guimarães. Que bom que eu não divorciei. Que bom que eu não divorciei, ele me deixou uma pensão, eu agradeço a ele, Deus te abençoe. O casamento é até que a morte nos separe. Então acabou o casamento e tudo, mas a amizade agora, verdadeiramente, a amizade continua. A amizade de verdade, não é mais a amizade inventada pelo cancioneiro popular. Olha a viagem, a grande viagem que você faz, da infância à velhice. Pensa que tem tanta gente que não consegue fazer essa viagem, porque nós não educamos os nossos filhos, porque nós não orientamos os nossos filhos, e eles então batalham pelo direito de matar. Então vamos pensar nisso. Isso é uma viagem tão notável. Envelhecer junto é das coisas mais divinas que existem. Eu acho lindo o casal de velhinho caminhando, segurando na mão, com dificuldade, mas os dois juntos. Tem um filme que chama Diário de uma Paixão. Eu já assisti esse filme não sei quantas vezes, eu me encanto a vida daqueles dois, Diário de uma Paixão. Então, a amizade verdadeira que vai ali sendo desdobrada diante dos olhos da gente. Então a gente se encanta com a vida dos outros. Por que eu não vou me encantar com a minha vida? Ver aquilo e pensar que eu também já passei por isso e consegui ser vitoriosa.
conseguir levar o meu compromisso até os finalmente. Não é tão melhor você chegar nos finalmente da vida e olhar para trás e não ter do que se envergonhar? Eu não deixei nenhum compromisso sem resgate. Eu resgatei todos eles. Agora eu vou partir para outro, porque a gente não... As dívidas são tantas. Melhor que a gente pague essa, porque depois vem outras. Agora, se você não paga essa, cresce. As que vêm depois e os que você deixou de pagar. Então vai aumentando. Hoje eu acho muito comum algumas jovens casadas dizerem: ah, mas ele é tão irresponsável. Eu acho isso tão engraçado. As mulheres que dizem que o marido é irresponsável, que o marido não trabalha, que o marido é folgado e tal. Eu acho isso muito engraçado. Porque quem é que constrói, que faz, que dirige essa sociedade masculina da Terra? Quem é? É a mãe. É a mãe. É a mulher. Agora vamos pegar a lei de causa e efeito para o pessoal que gosta do divórcio. Vamos pensar na lei de causa e efeito. Então você tem o seu filho, ele nasce e você apariga esse filho, cuida dele, é a joia da sua coroa, e ele vai crescendo. Aí traz a primeira reprovação na escola, aí você fala: ah, os professores estão perseguindo. Meu filho está na cama. E aí vai indo, e você está vendo, ele fez 16 anos, fez 18. Aí um dia ele chega e fala assim: mãe, eu consegui um trabalho. Trabalho, meu filho? É? Você vai ser o quê? Ah, eu vou ser mecânico. Mecânico? O meu filho é mecânico? Que absurdo! Você é um intelectual. Como é que vai ser mecânico? De jeito nenhum. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí o filho chega: mãe, mas eu tenho emprego, vou ser vendedor. Vou vender o... como é que chama o negócio? Esqueci o nome. Rinodê. Vou vender rinodê. Meu filho, vendedor de perfume de rinodê? Que história é essa? De jeito nenhum. Meu filho não vai fazer isso. O meu filho. Muito bem. O seu filho vai desencarnar. Ele não pode ser mecânico, que ele gostava. Ele não pode ser vendedor de rinodê, que ele gostava. Ele não pode isso, porque é seu filho, ele é isso, ele é... não pode ser nada disso. Aí ele encarna. E você que desencarnou, encarna, mas você vai casar comigo. Aí você arranja um trabalho. O cara não faz nada. Aí você começa a trabalhar e ele não sabe fazer nada. Meu Deus do céu, só eu trabalho com você não faz nada. Vai ser mecânico, vai trabalhar ali na oficina. Ele até vai, ele é obediente, ele vai, mas não consegue. Aí o dono da oficina fala: ah, não. Tenha santa paciência, eu estou pagando você para eu trabalhar no seu lugar. Bom, aí você pega e diz: vai vender rinodê. Aí ele não sabe. Ele não consegue. Aí ele volta para a mamãe e fala: menina, eu tenho que mandar embora, o que eu faço? Aí você continua sustentando. Isso não é brincadeira, não, gente. Eu não estou brincando. Isso é um problema gravíssimo que foi detectado por primeira vez na Espanha e hoje está detectado no Brasil. Lá na Espanha, a primeira vez que eu vi foi no jornal. Então, o governo está preocupado com os ninis. Os ninis, eu entendi que era o nini, comecei a ver a reportagem. O governo preocupado com o nini. Então estava preocupado com os meninos, os rapazes, porque é interessante, são mais rapazes do que as moças. Os ninis são os rapazes que nem estudam nem trabalham. Os nenéns daqui. Eu achei impressionante, porque eu li os ninis na Espanha, depois eu li no jornal aqui, o Brasil preocupado com os nenéns. Que
neném são esses? Os que nem estudam, nem trabalham. E eles são estudantes a vida toda. Então faz 25, 30, 40. Eu tive um amigo dos meus meninos, ele desencarnou com 72 anos, ainda era universitário. Nunca trabalhou na vida. Cresceu, depois a mãe ficou viúva, como a mãe tinha uma pensão, ele vivia da pensão. Era vizinho nosso. Aí a mãe desencarnou, mas a casa que ela morava, que era dela mesma, era grande, tinha 2 andares. Quando a mãe desencarnou, ele não tinha mais pensão. Aí ele ficou desesperado, fechou uma parte de entrada, abriu uma porta e alugou a parte de cima e continuou vivendo do aluguel da parte de cima. E desencarnou como neném. Nem estudava, nem trabalhava, não nada. Então o Brasil está preocupado com os nenéns. Então a senhora que está criando um neném agora, vai casar com ele amanhã. E não diga que ele é folgado, não, ele é a estruturação daquilo que você fez. Lei. Então a causa está no neném que você está criando hoje. E o efeito vem depois, quando você se casar com ele, ou com ela, não importa. Também aquelas meninas que não vão lavar a louça nunca na vida. E depois casam e o marido segue. É a santa paciência. Vou trocar por outra. Aí vai roncar no outro lugar. Não deixa ele roncar aqui. A outra é igualzinho, né? A outra é igualzinho. Porque além de não fazer, ainda quer que pague para cá. Olha que coisa fofinha que é. Então, hoje a ciência está trabalhando no sentido da preservação da vida. Então, hoje os bebezinhos, poucas semanas, já conseguem sobreviver, porque a ciência está trabalhando nesse sentido. Mas às vezes consegue a sobrevivência e a família abandona. Porque hoje, o que os nossos adolescentes mais desejam é a presença da mãe, presença materna. Mas as mães estão muito preocupadas em ganhar dinheiro para pagar os analistas amanhã para os seus filhos, os psicólogos, para pagar os terapeutas, porque o filho está com a cabeça atormentada, ou procurar as clínicas para tratar as dependências químicas, quando tudo isso poderia ser minimizado se ela estivesse mais atenta, acompanhasse o filho. Então hoje nós tivemos lá na nossa casa uma coisa bem interessante. Uma moça belíssima, muito bonita, que foi procurar a nossa casa para fazer um tratamento. Ela queria ter filhos, mas não conseguiu. Já tinha tido 4 abortos espontâneos e os dois, tanto o pai, tanto o marido quanto ela, estavam desejosos de ter filhos. Então eles moravam em Abu Dhabi, nos Emirados. E quando ela descobriu que estava grávida, ela quis voltar para o Brasil para poder fazer um acompanhamento da sua gravidez, para ver se vingava aquela gravidez. E por um desses acasos, que eu não sei qual deles, ela foi parar na nossa instituição e começou a fazer o tratamento. Fazendo tratamento e tal, e a gravidez foi prosperando, até que nasceu uma menina linda, parecia com a mãe era belíssima. Então ela continuou com a gente lá, o neném foi crescendo, continuava ali e tal. A menininha já estava, acho que no 7º, 8º mês, uma coisa assim, e ela chegou e falou assim: ai, dona Ana, queria falar com a senhora. Aí ela falou assim: ai, dona Ana, eu estou precisando ir para a academia, eu preciso me cuidar um pouquinho, eu relaxei por causa do neném, eu estou tão feliz e tal, e eu pensei em botar o neném na creche, uma creche e tal, para poder me cuidar um pouquinho, mas muitos familiares reagiram contra, o neném é muito novo. Mas olha, eu preciso de ter um pouquinho de tempo, o neném toma conta do meu tempo. O que a senhora
senhora acha? A senhora me oriente. Eu falei, claro, minha filha, eu te oriento. Coloque para adoção. Eu não me esperei. Coloque para adoção. Se livra dessa criança, pelo amor de Deus. Ela falou assim, que é isso, Nando? Eu batalhei tanto para ter essa filha, agora eu vou botar para... Eu falei, você batalhou tanto, mas está reclamando do trabalho dela. Então se livra dela, minha filha. Para que você quer um traste desse na sua vida? Não, é a minha filha. Então tome conta dela. É a sua filha. Vai botar na mão dos outros? A troco de quê? Será que a professorinha da creche está preparada para tomar conta da sua filha, como você está? Será que ela tem o carinho bastante para dar à sua filha como você pode dar? Será que ela tem a capacidade de orientar a sua filha como você possivelmente tem? Não sei. Eu também não sei. Então você que sabe, a filha é sua. A minha filha nunca foi para a creche, nunca foi. Bem, ela continuou por conta da filha. A filha só foi para a creche depois de um ano, não sei quando lá. E agora, eu fiquei sabendo, ela voltou para o lugar, fiquei sabendo que ela está grávida novamente. Aleluia, porque realmente ela tinha vontade de ter, não queria perder a beleza física, mas tinha vontade de ter os filhos. Então ela está grávida outra vez e eu fiquei vibrando. Que coisa boa, porque quando tantos fecham a porta, que bom que aquela menina linda deixa a porta aberta. Olha o tamanho desse bebê que cabia na mão do médico. É a vida. O Albert Schweitzer escreveu um livro chamado Reverence for Life. Reverência pela vida. Nós reverenciarmos a vida. Eu me recordo que o meu quarto filho nasceu de 6 meses, numa época que era muito difícil a sobrevivência de um bebê prematuro como aquele. Ele cabia aqui na minha mão. Botava a cabecinha dele aqui, o bumbum aqui, e eu segurava assim, para poder lavá-lo com um chumaço de algodão, que eu não podia pegar, manipular. Eu passava o algodão, lavando, limpando ele. E eu me recordo do sufoco que foi para que ele sobrevivesse. Hoje ele já me deu 3 netos, é um homem de bom. E isso, agora, semana passada eu estava conversando com ele, nesse milagre da tecnologia, eu com o celular na mão, vendo o rosto dele ali, e ele também lá nos Estados Unidos, também me vendo, e ele me mostrando a casa dele, o lugar que ele mora. Depois mostrou a esposa que estava doente na cama. Ele disse que os 2 meninos mais novos estão na escola. E o mais velho chegou cedo do trabalho, está dormindo, daqui a pouco o menino levantou e ele mostrando. E eu fiquei feliz, porque eu me achei vitoriosa. Meu filho está, depois de lutos, de casado, vai fazer 21 anos de casado. Aliás, 21 anos, estou enganada, vai fazer 23 anos de casado. E está feliz. A esposa está ali, os filhos. Que coisa boa. É isso que a vida espera de nós. Essa reverência pela vida é em todos os sentidos. O aborto provocado é um crime. Livro dos Espíritos. Essa é a indagação de Kardec. O aborto provocado é um crime. Qualquer que seja a época da concepção, o que será que eles responderam? Não importa. Você queimar um sorriso desse, você destruir esse sorriso, será que vale a pena? Ou você impedir que um sorriso desse venha a este mundo? A gente não sabe qual o destino, qual o futuro desse sorriso, mas não importa. Se for o futuro de um Barack Obama, coisa boa. Mas se for o futuro
de um gari, que coisa boa. O importante é a vida sair vitoriosa. O importante é que o cidadão seja útil. Já pensou se a gente não tivesse gari nas cidades? Que tristeza que seria. Eu me recordo que um sobrinho meu chegou para a mãe e falou que estava fazendo curso de gastronomia. Aí ela falou: você vai ser cozinheiro? Ele falou: cozinheiro. Mas não precisa, eu já sou cozinheiro e não fiz curso. É a visão das pessoas. Minha irmã já tem 83 anos. A visão diferenciada das pessoas. Hoje, um chefe de cozinha tem um valor muito grande, mas a visão das pessoas ainda é muito pobre. A desvalia do cozinheiro. Um cozinheiro, meu filho vai ser um cozinheiro, mas chega no restaurante, senta, bota aquela comida no prato e fala: nossa, como está gostosa, quem fez? Ou então chega em casa e senta na mesa, a comida é posta, quem fez? Foi a cozinheira, foi o cozinheiro, foi alguém que está lhe ajudando a viver. É uma bênção a vida. Olha só que coisa mais fofinha é essa. Essa foto é impressionante. Agora vocês imaginem 8. A gente sabe que o trigêmeo tem até aquela apresentadora da Globo que tem trigêmeo. Fátima Bernardo tem trigêmeos. Então você vê dois assim, já pensa: meu Deus, que impressionante, como é que cabe? 8 bichinhos que nasceram, tudo ratinhos, né? Pequenininhos, que nasceram, e 7 sobreviveram. O 8º viveu pouco tempo, mas viveu, nasceram todos eles com vida. Olha que impressionante. A gente tem que pensar em Deus. É Deus, é a vida. E nós temos que preservar a vida sempre. Procurar de todas as maneiras orientar os nossos filhos. Transição planetária. Você está fazendo essa transição. Trabalhe com ela. Agora há pouquinho, um menininho chegou para o pai e falou assim: pai, alguém me chamou, não sei quem foi, alguém me chamou de retardado. E ele estava aborrecido, a expressão do rosto, eu adoro olhar a expressão do rosto das pessoas, a expressão dele era aborrecida. Aí o pai contemporizou, ele falou: mas eu não sou retardado. Eu falei: eu sei que você não é, você também sabe, então deixa pra lá. Mas ninguém disse nada. Alguém tinha visto, chamado de retardado. Ninguém, olha, cabecinha do pirralhinho, não sei quantos anos tem, mas tem pouco. Ninguém disse nada, ouviu chamar de retardado, ninguém disse nada. Ele estava indignado. Indignado, talvez não com o chamado de retardado, mas porque ninguém fez nada. Alguém poderia ter dito: não faça isso. Ele não é retardadinho, é seu coleguinha, seu amigo. E amigo é uma coisa muito boa, mesmo que seja retardado. Esse daí não é. Mas se for retardado, é amigo também, não tem problema. As crianças de hoje, elas estão vindo com uma capacidade impressionante de entendimento de vida. Tem muito pai que está cego, e muita mãe cega também, que não vê, começa a dar ritalina para os seus filhos, porque eles são acelerados. Eles estão adiante da nossa época. Eles não aceitam mais respostas simplistas. Mãe, eu quero fazer isso. Não pode. Por que não pode, mãe? Por que não? E acabou a conversa. Eles não aceitam isso. É o pai e a mãe que são limitados, que não são capazes de estabelecer uma disputa verbal com os seus filhos. Então nós precisamos do quê? Nós precisamos de ler mais. Nós precisamos de aprender mais. A gente recebe o diploma da escola e para, como se a vida parasse. Não, a vida hoje está dinâmica, tudo está mudando, tudo está crescendo. E a gente precisa crescer também.
Nós precisamos estudar, os pais precisam estudar, os avós precisam estudar, porque cada vez mais os avós ficam responsáveis pelos filhos dos filhos que não aprenderam a ter responsabilidade e cuidar dos seus filhos. Eu só entendi isso, gente, agora. Porque antes, quando eu era bem jovem e peguei os meus filhos, e eu senti um sono infernal, e o bebê chorava de noite, principalmente a Nete, que foi a mais chorona de todas. Eu falava assim, meu Deus do céu, não era tão melhor se a gente começasse a ter filho na velhice, né? Porque tem mais experiência de vida. Minha mãe dormia menos do que eu, dormia pouco, às vezes ela tinha insônia. Eu falei, uma pessoa com insônia, balança o neném. Agora, a gente que tem sono, toma conta do neném, não está correto isso. Eu pensava nisso. Agora eu vejo a inteligência suprema. Já pensou se na idade dos meus joelhos, porque não é a idade minha, né? Eu tivesse que carregar neném para lá e para cá, eu não ia aguentar. Então os filhos deviam saber disso, quando botam os filhos na mão dos avós. Devia pensar no joelho da vovó, no joanete da vovó, devia pensar nos problemas que a vovó já tem, que acontecem naturalmente, faz parte da vida, e tomar conta dos seus filhos em vez de botar às expensas dos avós. Deveria, mas são os nenéns que a gente está criando hoje. Nem estuda, nem trabalha, ou nem estuda, nem trabalha, depende do que a gente fizer. Mas aí nós olhamos uma coisa dessa. Só a inteligência suprema seria capaz de fazer um encaixe tão perfeito como está aí. E colocar mais pessoas, exatamente porque isso ocorre mais com as mulheres que fazem inseminação, ocorre mais, porque não pode fazer uma programação perfeita. Então ocorre. Parece até, eu às vezes penso, isso é coisa minha, que seriam aquelas que fecharam as portas e que de repente as portas estão cerradas. Aí elas vão fazer uma tentativa de forçar a porta, aí eles mandam a batelada que ela deixou de receber na vida anterior. Recebe tudo de uma vez, toma, vai. Eu sonhava ter gêmeos, eu pensava quando era solteira ter gêmeos, até que uma colega muito querida casou e teve gêmeos. Então de vez em quando eu ia na casa dela para ajudar. Quando eu vi a boca dos dois berrando, eu falei, Deus me livre, se eu casar, não quero saber de gêmeos, pode vir um de cada vez, até meia dúzia eu aceito, mas um de cada vez, dois não dá. Então, a vida é um hino de esperança, o Sr. Guimarães dizia isso. É uma bênção de Deus, é uma oportunidade divina, mas é importante a gente saber que a gente vai voltar a viver. Nós vamos caminhando para a sepultura. A cada dia que passa, a gente está chegando mais próximo. Mas a sepultura não é aquele buraco escuro que a gente imagina. A sepultura é um portal. É um portal que abre para uma outra vida. E é para lá que a gente se dirige. E de lá da outra vida, olhando para trás, a gente vê as coisas que poderia ter feito e que deixou de fazer. Aí então, a vontade de voltar. A vontade de retornar desse portal para a vida. Aí a gente começa a bater nas portas dos corações. E os corações estão cerrados. Aí a gente lembra do grande mestre dizendo, isto ocorre pela dureza dos vossos corações. Então vamos trabalhar o coração agora, enquanto é hoje, como diz Alva de Souza. Vamos tornar o coração maleável. Então, se o seu lar te pede a presença agora, deixe os reais que você pode ganhar lá fora. Se você está com um inimigo passado dentro de casa, vai educando. Esse inimigo pode renascer. A fênix não renasce das cinzas, ele também pode. Você não consegue ser mecânico, meu filho, não tem importância. Tenta vender a Rinozê, que agora está na tenta
Não dá? Não tem problema, meu filho. Vai ser gari, vai, é fácil. Vai pra rua, vai. Ah, mas vai dar calo na mão, não tem problema, filho. Quando você chegar em casa, eu faço, eu não vi ninguém, dá jeito. Mas vai fazer alguma coisa, vai dar certo. É o menino que você está reeducando agora, porque você esqueceu de educar ontem. Então comece agora, enquanto é hoje. Você tem um menininho pequeno que chega chorando para você, ou sorrindo, ou com a cara fechada e fala, me chamou de retardado. Não, você não é retardado, você sabe, eu sei também. Mas possivelmente aquele coleguinha que falou isso não estava bem perturbado. Tanta gente fica perturbada, ele ficou também. Você vai lá e de longe você fala assim, vai com Deus, vai em paz, Deus te abençoe, para afastar o perturbador. E o coleguinha não vai fazer mal nunca mais. A gente aprender a colocar na mente dos nossos filhos, desde cedo, a compreensão da ignorância dos outros. E com essa compreensão, nós vamos construir um mundo melhor. Porque nós vamos mandar para o mundo espiritual espíritos mais preparados, que a preparação é feita aqui. Não adianta a gente querer estabelecer uma pena de morte para os marginais. Eles continuarão marginais e quando voltarem, voltarão marginais ainda. Então, melhor a gente começa a trabalhar agora. Manda para o lado de lá, porque eles retornam. E quando retornam, oh meu Deus, pode nos dar alegrias ou pode nos fazer chorar. Mas é tão bom saber que o amor não acaba nunca. Ele começa aqui e prossegue no mundo espiritual. Eu vou pedir ajuda. Lindo, né? Eu acho. Eu quero agradecer ao Saulo, a colaboração dele, aos pais do Saulo, que facultaram essa oportunidade a esse espírito que retornou com esse potencial de voz. E se tivesse sido colocado num depósito de crianças excepcionais, possivelmente já teria voltado ao plano espiritual. Então, quando a gente pensa em reencarnação, ele vai voltar. E, naturalmente, com as possibilidades dele mesmo, de caminhar livre, desimpedido, com essa voz linda que Deus me deu. E com essa oportunidade de colaborar com os pobres, que nem eu, que não sei cantar, mas que encontram os amigos que podem suplantar. Espíritas, meus irmãos, esta vida que precisa ser valorizada, precisa ser trabalhada, não em conjunto total, mas em cada um. Eu me trabalho, tu te trabalhas, ele se trabalha, e cada um de nós vai trabalhando no sentido de nos tornarmos mais acessíveis ao bem, de nos tornarmos mais pacíficos, menos violentos, de trabalhar a nossa voz para que ela seja sempre gentil e afável, trabalhar as nossas mãos para que não agridam nunca, se não puder levantar, pelo menos que não derrube ninguém, não empurre ninguém. E esse trabalho que fazemos em nós colaboramos com os nossos filhos para que eles cresçam dentro dessa mesma visão. Nós falamos tanto na violência do mundo, mas a gente não fala da própria violência. O mundo está violento, mas eu também falo com rispidez, eu grito da minha casa, eu espanco os meus filhos, eu distrato os empregados. Então a violência é do mundo, não é minha? Vamos pensar na própria violência e começar a criar um mundo pacífico com os nossos filhos, com os nossos netos, com os amigos, criar esse clima de paz, a reverência pela vida a que se referia Albert Schweitzer. Saulo, Deus te abençoe. Amigos, muita paz.
a todos os companheiros do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, que estão conosco, aqueles que superaram o chamado da cama de Morfeu e vieram decidir chuvoso estar conosco, onde a espiritualidade maior nos brinda com tudo que nós recebemos nesta manhã. Conforme nós falamos no início, a nossa gratidão é muito grande a toda essa equipe espiritual que suporta as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, que apesar de sermos espíritos calcetas, eles nos aceitam no trabalho, nos permitindo o nosso reerguimento. E nós saímos daqui convictos dessa necessidade de nós valorizarmos a vida, a oportunidade encarnatória, esse momento tão decisivo que todos nós estamos vivendo na Terra, participando desse banquete, desse festim, conforme Jesus nos relata no seu Evangelho. Então, abraçamos a todos, agradecemos mais uma vez a Ana, a toda a equipe, que possam retornar ao Rio de Janeiro, envolvidos nessas vibrações, e que esses laços, que cada vez mais se estreitam, possam nos sustentar na nossa jornada. Nós vamos nos preparando para a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus a honra de aqui estarmos. Passaremos para cá. Não é só a Ana, mas colaboradores do encerramento do Espírito. Eu também. Só que, né, a altura. Veja bem, o tema nosso foi viver na bênção de Deus. Então, se nós gostaríamos de solicitar, é que nós, ao sairmos daqui, em momento algum, nós expressemos alguma insatisfação pelo fato do dia ter amanhecido chuvoso e esse reconhecer. Porque se o tema é vida, tem como nós falarmos da vida sem água? Se alguém assim entender, é porque não conhece o próprio corpo. Então, a nossa leitura para amanhã, para o dia de hoje, é que o protagonista principal do tempo se fez presente antes de todos nós. E isso é uma bênção. Hoje o dia está chuvoso, é uma bênção. E a prova dessa bênção está aqui. Essa criaturinha linda aqui, caiu no Juninho. Ontem, está na minha casa. Eu sabia que se deixasse lá, ia ser difícil, então nós trouxemos. E a única coisa que aceitou até então, e que está mantendo assim, é a água. Entra no Juninho. Mas a água, ele aceitou. E está aí, ó, rompendo, não sei até quando. Mas até então, com água. Tá bem, acho que está querendo mais água. Então é isso, né, gente? A gente não pode esquecer que às vezes a gente também cai no ninho, não
nós irmãos aqui, com certeza alguma mão fraterna vai estar por aí, nos doando o quê? A água da vida, que é o que nós precisamos para sobreviver aos embates, às quedas inevitadas, a ausência do limpo, a distância às vezes da cuidadora direta, da mãe, ou do espírito mais próximo, do ser mais próximo, mas que tenhamos a certeza de que não estamos sós, relegados, como que abandonados, como muitas vezes a nossa má interpretação conclui. Que essa certeza se renove em nossos corações. E é exemplo de que temos aqui hoje, nesse pequeno passo, que possamos acreditar sempre que, de alguma forma, o acolhimento chegará. Irá nos trazer em conta-gotas